Ok, boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias então para o livro de Hebreus. Pode deixar aberto aí no capítulo 2. Mas antes de qualquer coisa, vamos ter uma palavra de oração e logo em seguida eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse primeiro encontro aqui. Tá bom? Cadê o Ciro? Pode me dar um sinal se Ciro tiver uma hora assim, de estudo e tal, já dá um sinal para mim que eu estou sem relógio aqui, estou perdido. Certo? Ok, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela comunhão que temos em Cristo, obrigado porque o Senhor nos uniu em Cristo, que a nossa unidade se explica no amor que temos por Ti. Estamos juntos, estamos próximos uns dos outros, porque essa é a razão, te amar a Cristo, ter entendido o Evangelho, amar a Tua Palavra, entender que o Teu projeto envolve a Tua igreja, o Teu povo. Obrigado por esse tempo, pelos louvores, pelas letras maravilhosas que nos lembram e nos levam às verdades eternas e mexem com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo, uma integralidade de adoração. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo. Pedimos agora por esse momento de observação da Tua Palavra, que nosso espírito, nosso coração esteja numa postura correta de reverência para respeitar devidamente a Tua Palavra e aceitar o Teu conselho. Oramos ao Senhor, não baseado em nós mesmos, em nenhum mérito em nós, mas nos méritos de Cristo, é que nós choramos. Amém. Vamos então para Hebreus capítulo 2. Nesse primeiro momento eu queria tratar com vocês de talvez, creio eu, ser o conceito teológico mais importante do livro de Hebreus, tá? Que é o conceito de perfeição, né? O livro que vocês estão, alguns pegaram aí, Caminhando na Perfeição. A palavra perfeição traz toda essa carga teológica que eu queria expor para vocês hoje. Quando nós adentramos, e entramos em contato com palavras como perfeição, evidentemente nós trazemos toda uma carga, todo o imaginário do nosso dia a dia da palavra perfeição. E geralmente o que se coloca como perfeição no nosso dia a dia não é aquilo que nós encontramos no livro de Hebreus. Por exemplo, a palavra aqui, as raízes e as palavras que ele usa, todas têm a mesma raiz, elas estão conectadas, por exemplo, com alguém que chega a um objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, é roubar um banco e você chega a esse objetivo, você foi perfeito. Moralmente reprovado, evidentemente, mas em seu objetivo, no seu telos, você tornou-se teleios, perfeito, palavra grega lá. O autor se utiliza dessas palavras de raiz grega tel em vários momentos da sua obra. Capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Então percebe que a palavra tem um peso pelo número de ocorrências, pelo fato de ser ao longo da obra e pelos momentos em que a palavra aparece. Nós vamos então correr todo o livro de Hebreus, observar essas passagens e então trazer algum tipo de entendimento do que é perfeição, o aperfeiçoamento dentro do livro de Hebreus. É muito importante que toda vez que você for fazer um estudo de palavra, estudo lexical que a gente vai fazer aqui, você então deixe de lado qualquer tipo de preconcepção do entendimento da palavra e deixe o próprio texto te guiar nisso. E à medida que você vai lendo, você vai então entendendo o que ele quer dizer com perfeição. Muitas teorias são dadas para o uso de perfeição no livro de Hebreus. Por exemplo, principalmente conectado à pessoa de Jesus, porque no livro de Hebreus, quem é aperfeiçoado? Jesus e os seus irmãos. No caso, nós, aqueles que são cristãos. Então a grande pergunta que fica é: como pode alguém que é perfeito ser aperfeiçoado? Então existem várias teorias: teoria do chamado, a teoria da ideia moral, a teoria da humanidade. Ele tornou-se perfeito na medida em que ele tornou-se mais humano. Mas à medida que a gente vai lendo o texto, a gente percebe que o conceito de perfeição, ele é muito amplo. É um tipo de conceito guarda-chuva, está entendendo? Que embaixo dele você pode colocar vários outros conceitos.
Então pense numa palavra extremamente rica da Bíblia, que nós encontramos na literatura sapiencial, que é a expressão temor do Senhor. Lembra que Salomão nos ensina que o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer temor? Quando você começa então a analisar a palavra temor, você vai ver que subtendido está, ao usar a palavra temor, a confiança em Deus, adorar a Deus, entende? Então você percebe que quando alguém teme a Deus, o conceito de temor é amplo, e ele inclui um ato de confiança, um ato de adoração, de respeito, de reverência. Tudo isso é temor. Existem conceitos, palavras que guardam conceitos amplos. Vamos pensar aqui na palavra assento. Tanto o banco que vocês estão sentados, como essa poltrona aqui, cabem dentro de assento. Cadeira cabe dentro de assento, banco cabe dentro de assento, não é isso? Várias palavras, sofá cabe dentro de assento, porque assento é um conceito bem mais amplo do que cadeira, sofá, ok? Essa é a ideia. À medida que eu fui lendo o livro de Hebreus e observando a palavra perfeição e aperfeiçoamento, eu percebi que é um conceito amplo, que guarda dentro dele conceitos riquíssimos dentro da obra, ok? Vamos então lá para o nosso capítulo 2 aqui. O capítulo 2, então, você vai ter uma ênfase muito grande na encarnação de Jesus. Ele vai usar várias expressões para mostrar que Jesus tornou-se homem, e ele teve um objetivo, e o objetivo foi levar um grupo de irmãos para a glória. Percebe que é uma figura de deslocamento, onde você tem Jesus trazendo um grupo de pessoas para onde? Para a glória. É interessante como a palavra glória vai aparecer na Bíblia como equivalente a Deus muitas vezes, né? Ressaltando a ideia da majestade do Senhor. Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos 3, que aqueles que pecaram estão destituídos da glória. O que Cristo então faz? Como Pedro vai dizer, ele nos leva a Deus. Aqui a imagem, ele nos leva para a glória. Quando ele escolhe a palavra glória e não a palavra Deus, é porque na mente dele ele está pensando em tudo aquilo que está conectado com Deus. Enquanto Pedro diz, Jesus morreu para nos levar até Deus, o autor vai dizer, Jesus nos levou até a glória, porque ele está pensando em algo mais amplo. Glória é muito mais amplo, está pensando na pessoa de Deus e tudo que está conectado com Ele em sua majestade. Essa é a missão do Senhor, levar pessoas à glória. E esse processo para levar pessoas à glória é descrito aqui como a encarnação, os seus sofrimentos, o seu sofrimento, a cruz e a sua ascensão. Todo esse processo de levar um povo à glória é chamado nesse capítulo de aperfeiçoamento. Observa bem, versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou. Vou ler aqui porque a irmã já colocou aqui do lado, eu posso ler aqui, tá? Vou ler atualizado, acho que a maioria usa atualizado aqui, não é isso? Usa NVI e vai cortar. Visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Quem é ele? É Jesus. Ele participou de quê? Da carne e do sangue. Do que o texto está falando? Que Cristo encarnou. Ok? Para que? Qual foi o objetivo? Por que Deus fez isso? Porque Jesus encarnou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pode ser, o texto pode dar indicação para a gente, um indício de que talvez devido à questão da perseguição que a gente falou ontem no capítulo 10, e no capítulo 12 ele fala que eles não foram perseguidos até a morte, até derramar o sangue. Alguns acreditam que as pessoas estão com medo da morte, e aí então o autor aproveita e coloca dizendo isso, que ele derrotou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e aí continua, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então qual o ponto aqui? Jesus encarna para nos dar vida e tirar o medo da morte. Continua o texto. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a quem? A descendência de Abraão, que é uma descendência humana, é uma linguagem humana. Ele encarnou, ele não salva anjos, ele salva seres humanos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
Lembra que lá no versículo anterior, pode deixar aí, ele falou que era necessário que ele tomasse a carne e o sangue. Aqui então é importante, é necessário para Jesus a encarnação, para que ele pudesse colocar em prática seu plano. O processo de encarnação é essencial para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. É muito interessante isso, como o autor de Hebreus, gente, ele é muito complexo na sua forma de escrever. Ele joga um assunto, tá? E ele desenvolve o assunto na maneira invertida. Por exemplo, ele vai dizer que Jesus é misericordioso e ele é fiel sumo sacerdote. Observa aqui que você tem uma temática que corta quase toda a obra, que é o fato de Cristo ser sumo sacerdote, mas ele qualifica esse sacerdócio como misericordioso e fiel. Mas na hora que ele vai desenvolver o assunto, a partir dos versículos posteriores, ele vai falar de Jesus primeiro como misericordioso, como fiel, para depois falar dele como misericordioso. Vamos lá, nas coisas referentes a Deus, para quê? E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então era necessário, olha a expressão, convinha que, era necessário que ele tornasse ser humano. Qual o objetivo? Para que ele pudesse exercer o seu ministério de sacerdote. Então observa que o ministério de Cristo, de levar a pessoa da glória até Deus, envolve a sua encarnação, e isso envolve também o seu ministério de sumo sacerdote. Muito bem, continua o texto. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, aqui já entra não somente a encarnação, mas a sua morte, tem sido tentado e é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, participar da vocação celestial. Já é versículo 1. Aí volta aqui, olha como a versão aqui não colocou a parte. Volta um pouquinho, versículo. A gente começou no versículo 14, não foi? Né? Isso, ela é muito rápida, né? Ela quase está pensando o que eu estou pensando aqui. Eu desconfio de alguma coisa aqui. Observa o versículo 10. Porque convinha, voltando para o texto. Lembra que a palavra convinha está lá no texto que a gente acabou de ler? O que lá convinha? Que ele se tornasse igual aos irmãos, ou que ele encarnasse, e também que ele sofresse. Convinha que aquele que, por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, o que ele fizesse? Aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos do autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação? Jesus. Quem aperfeiçoa quem nesse texto aí? Pode falar, não tem medo de errar não. Deus Pai aperfeiçoa Jesus. E o que é esse aperfeiçoamento? Ele aperfeiçoa essas pessoas por meio dos seus sofrimentos. Mas qual é o objetivo de encarnação e sofrimento de Cristo? Levar pessoas para onde? Para um 9, né? Não 10 mesmo. Como? Exatamente. Quem está aperfeiçoando? Deus Pai. E quem é o autor da salvação? Jesus. Então quem sofre a ação de ser aperfeiçoado? Jesus Cristo. E a grande pergunta é: o que é ser aperfeiçoado? Percebe que é um conceito amplo que abarca toda essa ideia de conduzir pessoas aonde? Ou para onde, melhor dizendo? Para a glória. O processo então de encarnação, sofrimento e levar essas pessoas para a glória, esse processo é chamado de quê? Aperfeiçoamento. Jesus é aperfeiçoado em que sentido? No sentido de que ele foi vocacionado, chamado para uma missão, e ele então Deus o levou nesse processo que é chamado de aperfeiçoamento. Vamos para outra passagem, capítulo 5. A gente vai caminhando aqui devagarzinho. Capítulo 5. Vamos pegar o contexto aqui, versículo 7. Tá? Ele, Jesus, nos diz a sua carne. Observa que aquela mesma ênfase do período da sua encarnação, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido o quê?
aperfeiçoado. Quem foi aperfeiçoado aqui? Jesus. Tornou-se então o autor da salvação eterna. Percebe que para que ele se tornasse o autor da salvação, ele tinha que fazer o quê? Encarnar, sofrer a morte e levar um grupo para onde? Para a glória. Ele faz isso. Então é por causa disso que ele se tornou o autor da salvação, porque ele foi aperfeiçoado. Para que todos que obedeçam, ele continua o texto. Então, novamente, o texto está falando de quem aperfeiçoa, quem é aperfeiçoado e o que está envolvido nesse processo. Quem aperfeiçoa é Deus Pai, quem é aperfeiçoado é Jesus, e quem está no processo? Quem está no processo da encarnação, a morte e a ascensão levada de Cristo à glória. Então, todo esse processo, essa condução é chamado de aperfeiçoamento. Tá? Chegamos então no capítulo, nós vamos ter mais referências no capítulo 6, mas eu não vou falar agora porque vai ser a minha segunda exposição. Vou falar do capítulo 6. Vai ter no final do 5 e no começo do 6, mas deixa para lá. Vamos agora então para o capítulo 7. Capítulo 7. No capítulo 7 nós vemos uma passagem extremamente, digamos assim, enigmática no nosso texto, que é quando ele compara, faz a conexão entre Melquisedeque e Jesus. Qual é a grande questão aqui? Como é que Jesus é sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Se ele não faz parte da tribo de Levi, que era necessário para ser sacerdote? Então ele vai dizer que, na verdade, Jesus ele segue uma outra ordem, e essa ordem é superior à ordem de Levi, que é a ordem de Melquisedeque. E como é que ele sabe que essa ordem é superior? Porque Abraão deu o dízimo para quem? Para esse sacerdote. E Levi estava nos lombos de Abraão. Ok? Então a ideia é que, de alguma maneira, Levi, que é filho de Abraão, futuro ainda, ele estava dando um dízimo a alguém superior. Então o povo de Israel dava o dízimo para os levitas, como geral. Os levitas davam o dízimo para os sacerdotes. Só que tem alguém que recebeu o dízimo dos dízimos dos dízimos, no caso aqui, que foi essa figura aqui. Então é de uma categoria, vamos colocar assim a palavra ordem, vamos colocar categoria, é de uma categoria superior. Melquisedeque é de uma categoria superior. Aqui, então, o texto começa a falar o seguinte, que o sistema antigo, lembra que esse povo está querendo voltar para o judaísmo? O sistema antigo não aperfeiçoava ninguém. Olha a palavra de Deus aparecendo. Só que agora não é Jesus que é aperfeiçoado, é o adorador que é aperfeiçoado, aquele que está conectado a Jesus que é aperfeiçoado. E o ponto do capítulo 7 aqui é mostrar a insuficiência do sistema antigo de aperfeiçoar alguém. Observa aí então o capítulo 7. Observa o versículo 11. Se fosse possível, já está aqui. Se portanto a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Para que um sacerdote novo, se o sacerdócio de Levi ou de Arão resolveria tudo? Esse sacerdócio não chegou a levar as pessoas para onde? Versículo 11 aqui, a perfeição. Eles não deram essa condição para o povo chegar à perfeição. E ao longo da leitura do texto, nós sabemos muito bem, no capítulo 9 principalmente, que qual é o ponto do autor aqui? Todo mundo tem uma noção de como é que era o tabernáculo, a geografia do tabernáculo. Todo mundo sabe um pouquinho disso. 2 compartimentos, santo lugar e o Santo dos Santos. É interessante quando chegarmos no capítulo 9, ele vai dizer o seguinte, que o santo lugar é uma lembrança constante de que você não tem acesso ao Santo dos Santos. É um tipo de barreira, onde só um grupo poderia entrar, e no Santo dos Santos só um homem poderia entrar. Então a coisa que o sistema antigo está fazendo para você é, você quer entrar no Santo dos Santos? Tira o cavalinho da chuva. E o que seria então a perfeição aqui? Seria aproximar-se do Santo dos Santos. Não é à toa
que Cristo então nos leva para lá. Eu cheguei hoje, né, na parte da pergunta. No capítulo 4 existe a exortação para isso, no capítulo 10 também. Se aproxima dos santos santos. Por quê? Porque diferente do sistema antigo, que não trouxe perfeição, em Jesus você tem a completa perfeição, a chegada ao Santo dos Santos. Continua no capítulo 7 ainda. Vamos lá para o versículo 18, a gente vai ler até o 19, tá? Portanto, de um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca o que? Aperfeiçoou nada. Por outro lado, se introduz a esperança, a etapa posterior pela qual chegamos a Deus. Observa que o conceito de perfeição está conectado com o conceito de aproximação. Ok? Em Cristo eu me chego a Deus. Em Cristo eu me aproximo de Deus. Qual foi a missão dele? Capítulo 2: nos levar até a glória, nos conduzir à glória. E ele fez isso plenamente. O que o autor está querendo dizer, em outras palavras, o tempo todo? Que Cristo, em sua missão, ele nos leva até Deus. E o sistema antigo não faz isso. Como é que agora vocês que estão passando por perseguição, estão fracos e tudo mais, querem voltar para o sistema antigo? Um sistema que lembra todos os dias para você que você não se aproxima. Se existe uma palavra chave no livro de Hebreus, é a palavra se achegar, se aproximar. Jesus então nos aproxima de Deus. No capítulo 12, não chega lá ainda. Eu só falar, ela já está acabou. No capítulo 12, ele vai falar assim: nós não nos achegamos ao monte que trouxe terror. Que monte é esse? O Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Se um animal se aproximar aí, ó, morre. Isso é aproximação? Ele vai dizer: contudo, nós chegamos ao Monte Sião, a reunião dos santos, dos anjos. Qual é o conceito? A aproximação. Vamos lá, capítulo 9 agora. Capítulo 9. Deixa eu só pegar aqui o verso, tá? Versículo 8. Aí a gente vai ler até o versículo 9. Ok? E depois nós vamos ler até o versículo, vamos lá, do 8 até o versículo 11. Bom, fica melhor. Querendo com isso para entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Qual o ponto aqui? Pode estar no 8, já no 8. Enquanto está erguido o primeiro tabernáculo, o que é o primeiro tabernáculo? Esse é o ponto. Aqui é uma discussão interpretativa importante, mas eu vou já adiantar minha visão para vocês aqui. O primeiro tabernáculo não é o tabernáculo antigo e depois agora o novo tabernáculo. Não. O primeiro tabernáculo é a primeira parte do tabernáculo. Ok? E a ideia é: enquanto o santo lugar estiver erguido, você tem uma barreira para chegar no Santo dos Santos. Continua. E isso é uma parábola, é uma imagem, uma ilustração para a época presente. O que o autor está dizendo? Olha que fantástico. O tabernáculo é extremamente rico. É um teatro ali gigantesco de imagens simbólicas e um peso teológico gigantesco. Mas o que o autor deve fazer para a gente é o seguinte: ó, sabe o tabernáculo? Ele tem 2 compartimentos. E esses 2 compartimentos indicam 2 épocas. E uma vai ser tirada, e agora você vai entrar numa nova realidade, a realidade do santo dos santos. Segundo estes se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes. Para fazer o quê? Para aperfeiçoar. Mas olha, a gente acabou de ler no versículo 8 que enquanto ele estiver lá presente, eu não tenho acesso ao Santo dos Santos. Mas há um que aperfeiçoa. Esses aí não aperfeiçoavam. E o que é não aperfeiçoar aí?
para aquele que presta culto? Ele não aproxima a pessoa de Deus. O sistema antigo era um lembrete constante: você não pode se aproximar de Deus. Uma coisa, se você fosse um judeu, vivendo lá no século 15 a.C., está lá vivendo a vida piedosa, a vida religiosa e piedosa do judeu dos dias do tabernáculo, você olhar para o tabernáculo, tinha uma mensagem muito clara para você. São várias mensagens que o tabernáculo pode trazer. Uma delas, por exemplo: eu só me aproximo de Deus se alguém inocente morreu, se sangue for derramado. Mas uma das mensagens claras é: eu não posso ter acesso ao trono. Eu não tenho acesso ao trono. Só uma pessoa tem, uma vez por ano. Então esse sistema não aperfeiçoa, esse sistema não nos aproxima. Continua. Vamos mandar o versículo 11: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma, de mudança. Vai continuar. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior, mas o quê? Perfeito tabernáculo, não feito por mão humana, quer dizer, não desta criação. Como é que o tabernáculo agora é chamado aqui? De perfeito. A mesma palavra, a mesma raiz aqui. Enquanto que no sistema antigo ele não aperfeiçoava, em Cristo você tem um acesso total. Estamos no capítulo 9, agora vamos para o capítulo 11. Talvez as passagens, no capítulo 10. Desculpa aí, tá? Capítulo 10. Vamos ler o versículo 1, 2, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ler o 1, o 2 e depois ler o versículo. Deixa eu pegar aqui o versículo 11 em diante, tá? Até o 14. Vamos lá, capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar o quê? Ele já disse isso no capítulo 7. A lei nunca deu condição de aperfeiçoar ninguém, o adorador, tá? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferece. Aí pula, vai para o versículo 2. É o versículo 2? Não, vai para o versículo 11, desculpa aí. Mas era errado. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Vou continuar. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando-a daí diante até seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com a única oferta, quem ele aperfeiçoou? Para sempre, quantos estão sendo santificados? Olha o ponto aqui. No capítulo 2, no capítulo 5, quem é aperfeiçoado? Jesus. No capítulo 7 e no capítulo 9 ficou claro que o sistema antigo não aperfeiçoava. Então a pergunta é: quem aperfeiçoa? Jesus. Então aquele que é aperfeiçoado agora aperfeiçoa. Lembra que todo o processo de aperfeiçoamento envolve a encarnação até chegar da glória, como diz o versículo 4, capítulo 1 lá, quando ele chega à glória. O ponto aqui então é Jesus Cristo, que passou por todo esse processo até nos levar para lá, ao nos levar, ao nos aproximar do Santo dos Santos. Esse processo de chegar ao Santo dos Santos é chamado de aperfeiçoamento, aproximação, chegada. Essa é a capítulo 11. De todas as passagens, o capítulo 11 é o mais complicado de todos, e eu creio que ele é obscuro ao ponto da gente não, digamos assim, esticar muita coisa.
eu acho que ele deixou muita coisa assim aberta e obscura. E quando um texto é obscuro, a gente tem que ter muito cuidado em não querer impor ao texto aquilo que o texto não está disposto a suportar. Mas qual é o contexto do capítulo 11? Todo mundo conhece, né? Muitos conhecem a ideia da galeria da fé, aquelas pessoas que, né, pela fé abriram um boca de leão, pela fé passaram dificuldades, enfim, toda aquela galeria da fé é desenvolvida. E no final, então, tá? Ele vai dizer o seguinte, versículo 39. Olha, não é normal não isso aí. Eu falei 39 e já apareceu ali. Ora, como é que é esse negócio aí? Depois me mostra se é um aplicativo, né? Ok. Ora, todos esses que obtiveram bom, todos esses lá, né, os da galeria, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram o que? A concretização da promessa. Todas essas pessoas, lá vem Abraão, Moisés, todos aqueles exemplos que ele vai dar para nós, eles não obtiveram o que eles tanto esperavam, tá? Essa é a questão. E aí, isso aqui já é uma declaração, digamos assim, compreensível, até que a gente chega no versículo seguinte, e ele vai dizer, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Então, a ideia é que é como se o autor estivesse dizendo assim, Deus nos deu coisas que não deu a eles. Deus nos deu bênçãos que não deu a eles. E nós sabemos que nós temos bênçãos hoje que eles realmente não tiveram. Então é interessante ver como pessoas, quando leem o Antigo Testamento, dizem assim, rapaz, eu queria ver aquela época. Já viu o pessoal dizendo isso? Eu queria ver aquela época. Um monte lá, Sinai, aqueles trovões. É interessante, porque no livro de Hebreus, essa época é uma época de separação e distanciamento. É uma época em que Deus se comunica em alguns momentos de maneira até obscura. No capítulo 1 do livro de Hebreus, você abrir lá, eu tenho que falar logo porque você não bota lá. No versículo 1 até o versículo 4, ele vai dizer que Deus se comunicou aos antigos pelos profetas, mas nos últimos tempos ele se comunicou pelo Filho. Então, uma declaração que eu acho bonita no livro de Mateus, quando Jesus olha para o povo, para aquela geração terrível, e ele diz assim: ó, os profetas. Isso é fantástico. Os profetas queriam ver o que vocês estão vendo agora. Eles queriam testemunhar do que vocês estão vendo agora. Então aquela geração recebeu uma bênção que outros não. Ele diz, a lei e os profetas profetizaram até quem? Até João, que é o maior de todos. Mas o menor do reino é maior que o João. Em que sentido então? Você é maior do que João, que é maior do que Moisés, por exemplo. Evidentemente que nós não somos maiores do que Moisés, por exemplo, em liderança, talvez, não sei. Mas o ponto ali é de proximidade. De todos os profetas antigos, o mais próximo de Jesus foi João. Mas quem desfruta de Jesus agora, nesse outro lado da história da humanidade, desfruta de bênçãos que os outros não tiveram. O nosso calendário cristão, ele é dividido em antes e depois de quem? Por quê? Porque depois dele, muita coisa mudou. E uma das coisas que mudou foi que a nossa aproximação de Deus agora é possível e real, porque Ele abriu a porta. Então o que Deus está dizendo é que Ele proveu coisas superiores a nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, eu não quero entrar em detalhes desse texto aqui, mas o que me dá a entender esse texto é que de alguma maneira a aproximação desses santos só se deu em um momento histórico, quando aqueles em Jesus podem se aproximar agora, eles agora podem se aproximar de Deus. Isso é tão profundo e deveria ter um efeito tão grande na sua vida de oração, que o que me dá a entender desse texto, e a gente vai ler daqui a pouco o capítulo 12 também, é de que enquanto estamos orando e falando com o nosso Deus, os santos do Antigo Testamento agora podem fazer o mesmo. Eles não podiam fazer sem nós, porque houve um tempo do aperfeiçoamento, que não foi o tempo deles. Quando Jesus veio, então, Ele abriu as portas,
não somente para que você fale com Deus e tenha acesso direto a Deus, mas para que aqueles do antigo também agora tenham acesso a Ele. O que o texto está dizendo, de certa forma, é que o acesso que eu tenho a Deus é o acesso que os santos do Antigo Testamento agora têm a Deus. Isso é muito profundo. Isso deveria dar um valor enorme à nossa vida de oração. Mas continua no último capítulo, capítulo 12, ainda pegando a mesma ideia, versículo 1. Demorou, viu? Demorou uns 5 segundos, está regredindo aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? O autor e o, sabe quem está escrito lá? Aperfeiçoador da nossa fé. É Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele que nos aproxima, é Ele que nos conecta, é o sangue dele que a gente viu ontem que diz: você está perdoado. É pela obra de Cristo que no capítulo 4 e no capítulo 10 ele repete: aproxime-se de Deus. Ainda no capítulo 12, no finalzinho lá, capítulo 12, ele vai dizer assim, versículo, vamos fazer um breve paralelo aqui do versículo 18 e do versículo 22. No versículo 18 vem assim, ora, não tendes chegados ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas da tempestade. Olha, nós não chegamos. Olha a palavra aproximação, chegada, de novo conectada a essa ideia. Nós não chegamos a isso. Nós chegamos aonde? E ao clamor de trombetas, ao som de palavras tais, que tantos ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado: até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Ele vai dizer: nós não nos achegamos ao monte, que a gente não podia nem chegar nele, que alguém poderia morrer. Não, continua. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que até Moisés, que é o mediador da aliança, diz: sinto-me aterrado e tremo. Como é que você pode olhar aquele relato do Monte Sinai e dizer: eu queria estar lá? Pois o mediador da aliança estava morrendo de medo. Continua. Mas nós chegamos aonde? Isso tem implicações teológicas gigantescas, mas não vou desenvolver não. Mas o que o texto está dizendo é que nós chegamos a um monte. Chegamos a um monte Sião. Olha a palavra, chegamos. A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós já chegamos. Quando alguém pergunta assim: pastor, como você já foi para Israel? Foi para Jerusalém? Aí eu digo: não. O senhor nunca foi para Jerusalém? Não, só a celestial. Tá bom, né? O senhor nunca teve em Jerusalém? Não, só na celestial. Há incontáveis postes de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Chegamos até onde? A Deus, o juiz de todos, e o espírito dos justos aperfeiçoados. Pessoas que foram aperfeiçoadas, aproximadas, se achegaram ao trono. O que ele está dizendo é que nós, ao adentrar o trono do Senhor, nós estamos diante do Deus, juiz de todos. Estão conosco os espíritos dos aperfeiçoados, lá no capítulo 11, versículo 40. Percebe a ideia? Só para terminar o versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, é o sangue da expressão que fala coisas superiores, que fala ao que fala o próprio Evangelho. Percebe que em todos os textos que a gente leu, o foco é esse: há sempre uma conexão entre o aperfeiçoamento e a aproximação. Enquanto que no capítulo 2, 5, Jesus é aperfeiçoado pelo Pai até chegar até o próprio Pai.
nos outros capítulos, no 7 mostra a insuficiência, nos outros mostra a eficiência de Jesus. Ele pode nos aperfeiçoar, porque Ele foi aperfeiçoado pelo Pai. Em tudo isso, a ideia é o que Jesus realiza em sua encarnação, em sua morte e sua ressurreição e ascensão. Todo esse processo, todos os benefícios de sua obra estão disponíveis a nós agora. Por isso que nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Então, pastor, o que é? A gente vai ver daqui a pouco na próxima palavra. O que é caminhar na perfeição? É desfrutar dessas bênçãos realizadas. Gente, Deus está sempre levantando bandeiras, sinalizando para a gente, dizendo assim: existem bênçãos eternas que ninguém pode comprar, e que você pode estar desfrutando delas. O autor de Hebreus está dizendo isso para a gente. Eu quero terminar com duas passagens aqui para a gente e uma aplicação para a gente. Capítulo 4. Como eu disse para vocês ontem, o autor de Hebreus é rico em recursos literários. Olha o que ele vai fazer. Isso aqui não dá para a gente fazer aqui, mas no meu livro eu coloquei um gráficozinho que pode ajudar você. No versículo 14 até o versículo 16, o final do capítulo 4, ele traz um convite. E esse mesmo convite vai aparecer em palavras idênticas lá no capítulo 10, a gente vai ver daqui a pouco. Vai ver as duas passagens. Quando você encontra uma construção com conceitos iguais aqui e com conceitos iguais aqui, a gente chama isso de inclusão. Isso acontece no capítulo 1, por exemplo, quando ele fala: a nenhum anjo foi dito isso, versículo 4. A nenhum anjo foi dito isso, versículo 3. E no meio você tem um desenvolvimento dessa tese. A mesma coisa ele faz aqui no capítulo 4 e no capítulo 10. E no meio ele desenvolve essa ideia. Qual é o convite que ele faz? Olha o convite que ele faz. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservem firmes a nossa confissão. Vocês fizeram uma confissão um dia. Mantenham-se firmes nisso. Pode continuar. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Qual é a ordem? Se achega, portanto, volta lá, versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto aonde? Ao trono da graça. Para quê? Para que você possa receber misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Olha aí o texto. Diante de tudo aquilo que a gente ouviu ontem dessa comunidade, que ia para os sacrifícios procurando força lá, ele está dizendo: deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus abriu a porta para você entrar no Santo dos Santos. Se aproxime ao trono da graça, e lá você vai encontrar toda a força para você ser socorrido em ocasião oportuna. É dor no seu caso? É a perseguição que você não aguenta mais? É o cansaço de uma vida marcada pela fidelidade? É a vergonha que você quer passar? Você quer força, você está fraco? Não vai ser em alimento que você vai encontrar essa força. Não vai ser em sacrifícios que você vai encontrar essa força. Meu irmão, a pessoa que vai te dar força é a pessoa que vai te mostrar esse caminho aqui. Vai dizer: você pode adentrar ao trono, porque desse trono você vem graça e misericórdia. Vamos para o capítulo 10 agora, para a gente terminar. Lembra da inclusão? Essa é uma ponta. A outra ponta começa no versículo 19. A gente vai até o versículo 25, tá? Vamos correr aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para fazer o quê? Entrar, se achegar ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O quê? Vamos aproximar com o coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele resolve, Ele aproxima. Os sacrifícios antigos não mudavam ninguém aqui dentro, não mudava a consciência de ninguém, não dava acesso. Guardemos firmes a confissão. Lembra que ele fala disso lá no capítulo 4? Da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos, aí eu acho isso aqui fantástico, porque ele está dizendo assim: aproximo de Deus, aproximo de Deus, aproximo de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente nunca se distancia dos outros. Tem um pessoal que tem uma visão de espiritualidade meio estranha, que parece até que tem gente na igreja, quanto mais distante, mais espiritual para alguns é. Não é? Aquele irmão que fala mais com as pessoas talvez esteja mais próximo de Deus do que aquele estranho que não se aproxima de ninguém. Quanto mais próximo de Deus estamos, vamos olhar uns para os outros. Já perceberam que o amor a Deus, segundo o mandamento na boca de Jesus, é: ame a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força e entendimento. Não é isso? Beleza. E ame ao próximo. Eu posso perguntar para Deus: como eu vou amar ao próximo? O Senhor acabou de dizer que eu tenho que amar a Deus com, não a parte do meu coração, mas todo o meu coração, toda a alma, todo o entendimento. O que sobra para o próximo? Sobra amor a Deus. Considerem também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quem se aproxima de Deus, quem se achega ao santo, o monte Sião, se apropria das promessas, experimenta da presença de Deus, não vai ficar só ali, vai olhar para o outro e vai estimular ao outro. Continua. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façam admoestações, tanto quanto mais vezes que o dia se aproxima. Façam isso o tempo todo. Não tem como você se aproximar de Deus e não se aproximar das pessoas. Essa história de que a igreja sou eu na minha casa, isso é uma mentira do mundo. Você quer justificar a sua dificuldade de relacionamento, mas você nunca vai resolver seus problemas de relacionamento se relacionando. Você vai resolver seus problemas de relacionamento se relacionando com Deus. É como vida. Ninguém vive uma vida devida se olhar para a vida. Jesus vai dizer: perca a sua vida e você vai ganhar. Viva para mim, que aí você vai viver. Então não procure se relacionar com ninguém, se relacione com Deus para você ver se você vai se distanciar das pessoas. Não vai. Então o que o autor de Deus está dizendo para aquela comunidade cansada? Vocês estão procurando força no lugar errado. Errado o lugar que vocês estão procurando. Gente, imagina o trono do Deus Todo-Poderoso aberto, o caminho aberto, e você colhendo lixo na rua, sabe? Porque ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim. Tem esse senso de porque eu tenho sofrido tanto, porque às vezes a sua vida é muito complicada, e o trono aberto. E o aperfeiçoamento feito, realizado. Você, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho. A maior bênção de todas está aberta. O caminho foi aberto. Preço difícil, ele teve que tornar-se como um de nós, derramar o seu sangue, foi constituído sacerdote,
Ele então morre na cruz, ressuscita e abre o caminho, onde nós podemos adentrar, e os santos do Testamento que esperavam tanto, agora podem entrar. E quando você entra no seu quarto, usando aqui a expressão de Jesus em Mateus sobre oração, você nunca está só. É interessante que ele diz: entra no teu quarto, e quando você for orar, você diz assim: Pai meu. É assim? É assim que você tem que dizer? Pai nosso. Nosso quem? Estou sozinho no quarto? Será que você está sozinho no quarto mesmo? Você chegou no Monte Sião, lembra? Tem anjo lá, tem os irmãos lá. Você adentra o céu. É isso que o autor de Deus vai dizendo. Então é estranho você se voltar para sacrifícios, metodologias, quando tudo está disponível a você pelo sangue de Cristo. Quando o autor então vai dizer, no capítulo 6, que vem daqui a pouco, ele vai dizer: caminho na perfeição. Ele está dizendo: continuem a caminhada de vocês, de desfrute de tudo que Cristo realizou, a abertura do Santo dos Santos para vocês. Que nós, em nossa caminhada, nunca esqueçamos disso. O trono está aberto, a sala do trono está aberta, e se você entrar lá, sabe, você vai se alegrar com muitas coisas da sua vida, mas tudo vai estar conectado com aquele encontro. Aquilo que eu falei ontem sobre o brilho dos olhos, lembra que eu falei isso? É difícil você adentrar ao trono e sair normal. Tem uma banda que eu gosto muito, a banda americana, que tem uma música que ele fala que quando ele sobe no monte, quando ele volta, ele não volta igual. Ele volta melhor e volta para as pessoas. Se você tem um problema com alguém, todo problema que você tem com alguém passa por Deus. Porque todo amor que eu deixo de dar a alguém é um amor que eu deixo de dar a Deus. Lembra? Ame a Deus de todo e todo. Você possa adentrar ao Santo dos Santos, desfrutar da presença maravilhosa de Deus e desfrutar já das realidades celestiais agora. Vamos orar, nosso Deus. Vamos entrar no Santo dos Santos.